acordar. Amém? E aí nós vamos ler Hebreus capítulo 12. Diz assim, eu vou ler do... Peraí. Eu vou ler do 1, tá? Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o que aconteceu agora? As pessoas estão de olho na igreja, as pessoas estão de olho naqueles que creem em Deus, certo? Porque as pessoas querem respostas, as pessoas estão olhando para Deus, as pessoas que não estavam, sabe, atentos, começaram a olhar para Deus, e nós estamos rodeados nessa nuvem de testemunhas, olhando para a gente o tempo todo, e agora o Senhor está falando assim, vamos deixar o embaraço, quer dizer, nós começamos a nos preocupar naquilo que nós estávamos embaraçados, estamos em casa para nos desembaraçar, apesar de que tem pessoas mais embaraçadas ainda, mas o Senhor está falando assim, olha, agora você vai começar a olhar e atentar realmente para aquilo que é importante. Sabe? Começamos a pensar na saúde, começamos a pensar nas finanças, mas de uma maneira mais assim, agora eu tenho que pensar naquilo que é básico. Eu tenho medo do meu básico, né? As pessoas começaram a pensar naquilo que realmente tem valor. Coisas que perderam o valor, que estavam passando batido na nossa vida, agora nós começamos a prestar mais atenção, não é isso? E aí o Senhor fala, deixamos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual a carreira? Qual a carreira que nós temos proposta? Porque tem gente que não sabia mais nem que carreira que tinha. Tava tão correndo atrás do vento o tempo todo, correndo atrás de coisas que eram passageiras, que esqueceram que tinha uma carreira. E o Senhor já falou assim, agora deixa esse embaraço e corra, porque tem gente olhando para você, tem gente esperando uma resposta, a manifestação dos filhos de Deus tem que acontecer desta vez. Você, nós temos que nos manifestar agora como filhos de Deus, certo? E aí ele fala assim, fitando os olhos em Jesus, versículo 2. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia e está sentado à direita do trono de Deus. Então agora está na hora de nós olharmos para Deus. Para Deus, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí eu quero ir lá para o 25, mais acima. Hebreus, aqui ele vai discorrer, em todo o contexto, ele vai falar sobre Deus corrigir aqueles que amam, porque nós somos filhos. Você vai ver lá que ele vai falar sobre isso, certo? Que os nossos pais nos corrigiam para que era para o nosso bem, e Deus, porque nos ama, ele também nos corrige. Então ele está falando assim, olha, agora nós vamos ter que olhar para Jesus, o Senhor vai corrigir alguns de nós, amém? Deus vai corrigir, certo? Porque para o nosso bem. Aí vai no contexto todo, aí ele fala assim, aqueles que estão cansados, agora está na hora de levantar essa mão cansada, quer dizer, está na hora de você receber de Deus um ânimo novo, uma força nova, certo? Que é lá no versículo 12. E os joelhos vacilantes, ele fala assim, ó, tá na hora então de você consertar as veredas dos seus pés. Se você estava vacilando, se você era um vacilão, se você era uma vacilona, você agora vai consertar e fazer veredas direitas, quer dizer, caminhos direitos. E aquele que é manco não se desviar antes de ser curado. Então, se você estava mancando, agora está na hora de nós realmente andarmos direito diante do Senhor. Olha o que Deus está realizando. Deus está realizando uma obra de cura em nós, uma obra de endireitamento de veredas em nós. Amém. Certo? Ele está nos endireitando, ele está me endireitando, ele está endireitando você, ele está endireitando todos nós. Então, nós não podemos, então, agora deixar isso desapercebido. Então, temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
certo? Agora não está mais na hora de nós negociarmos a unção que estava sobre nós, porque aí ele começa a falar no versículo 16, depois você vai ler todinho isso, Hebreus capítulo 12, versículo 16, aí ele fala assim, que a gente não pode deixar que a raiz de amargura venha, que a gente fique perturbado, que a gente seja contaminado. E também como Isaú, ele negociou a bênção que Deus tinha para a vida dele, por causa de coisas materiais. Então agora não dá mais para você negociar com o Senhor a bênção de Deus por coisas materiais. Agora você é ou é. Olha só o que o Senhor está falando. Então o que ele está realizando? Ele está realizando uma transformação na noiva de Jesus. Nós que somos a noiva de Jesus, quem não viu ainda o vídeo As 10 Virgens, vá lá no YouTube e acesse lá, 10 Virgens. Então, a noiva de Jesus agora está no momento em que ela tem que consertar determinadas coisas. O Senhor, então, como diz o Carlinhos, o Senhor está dando outras chances para nós. Amém? E para o povo que ainda não conhece Jesus, de nós apresentarmos Jesus com o nosso testemunho, com a nossa vida, porque você pode perceber, a placa da igreja agora é indiferente. Quando nós saímos daqui, nós devemos saber que nós pertencemos a uma igreja, sim, somos um povo que tem um endereço, tem um local, certo? Mas entendemos que a igreja de Cristo somos nós. Você vê que tem gente que acessa de tantos lugares, de tantas igrejas diferentes. Quer dizer, agora nós percebemos então que o Senhor está separando a noiva. E nós vamos sair daqui dessa pandemia agora, temos que sair mais fortes em Cristo Jesus, amém, preparados, como eu disse antes de ontem, para governar. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos sair daqui preparados para governar, mais fortes, sem titubear em 2 caminhos, como a palavra do Senhor fala. Se Deus é Deus, nós vamos servi-lo com convicções, sabe? Com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida. Amém? E aí, ele fala assim, que nós não podemos, então, estar negociando a bênção de Deus com coisas para suprir as nossas necessidades físicas, sabe? Muitas vezes estava trocando as coisas de Deus por coisas materiais, né? E ele continua lá ainda. Mas eu quero ir lá no final, eu quero que você leia isso tudo na sua casa aí, porque não vai dar tempo. Amém? Então nós chegamos a um lugar que nós entramos com ousadia, que é a presença do Deus vivo. Aleluia. Nós podemos chegar a um lugar que não é um lugar palpável, que não é um monte que pega fogo, mas chegamos agora na presença de Deus. O Senhor está nos chamando para chegarmos à presença de Deus por um novo e vivo caminho que é Cristo Jesus, com ousadia, tá? Lembrando que nós temos esse acesso. E aí ele fala lá no 25. Eu quero entrar no 25. Glória a Deus. Amém? Vede. Hebreus 25, 12 e 25. 12 e 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Quer dizer, Deus está falando, Deus está falando. Tá? Esses dias aí eu falei com uma pessoa, sabe, que muita gente está como uma geração miojo. Aí eu falei assim, meu Deus, sabe, vocês estão que nem uma geração miojo, que é tudo pronto. Sabe? Eu quero sentir a presença de Deus. Eu vou lá, eu ligo lá uma música no YouTube e tal, e aí eu vejo todo mundo sentindo a presença de Deus, eu vou sentir a presença de Deus. Eu quero uma palavra. Aí muda a palavra. Essa palavra não tá boa, porque eu não tô concordando com ela. Essa palavra tá muito dura. Deus não é isso. A gente tava colocando Deus numa caixinha e pegando aquilo que a gente achava que devia ser pego. E não é assim. Então aqui o Senhor tá falando assim, que nós não podemos rejeitar ao Senhor que nos fala. Ter tudo pronto, não é assim que Deus quer de nós. Nós precisamos entender que nós temos intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Deus fala ainda. Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala conosco. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós todos somos reis, nós todos somos sacerdotes, nós todos podemos entrar com ousadia diante do Senhor. Então, a mesma porção que o Senhor me dá, o Senhor dá para você. Ele vai te dar sabedoria para você entender a palavra de Deus.
Não rejeite o Senhor. A geração minha hoje é assim, põe lá e quer tudo pronto, não busca Deus. Ó, você vê que agora a gente não pode, falei esses dias também, não pode mais orar por uma pessoa, vou colocar a mão na cabeça de uma pessoa. Porque há medo de contaminação, porque eu vou orar por essa pessoa, e se essa pessoa estiver contaminada, ou se eu estiver contaminando essa pessoa. Quer dizer, agora o Senhor fala assim, você vai ter que orar. Você vai ter que aprender o caminho da oração, o caminho da intimidade com o Senhor. Então, na realidade, o Senhor agora está nos tirando daquela geração de tudo pronto, que é rapidinho. Ele fala, agora você vai ter que buscar, você vai ter que clamar, você vai ter que tirar tempo para ler a Bíblia. Não é chegar aqui na igreja uma vez por semana e chega lá na igreja, pega a Bíblia toda empoeirada e vai ler a Bíblia, sabe? A Bíblia, sabe, novinha, a Bíblia tem 500 anos, zeradinha, novinha. Sua Bíblia tem que gastar na sua mão, ela faz parte de você. Então, tá na hora, então, de nós procurarmos agora, sabe, tomar cuidado com os venenos, muitas vezes, do YouTube, com coisas que não prestam, muitas vezes, ou um falso evangelho, certo? Que muitas vezes quer te levar por uma porta larga, e a Bíblia fala que o caminho é estreito, né? E a gente tem que entrar pelo caminho estreito. Então, muitas vezes a gente entra nessa geração, que é tudo pronto e que é aquilo que satisfaz o nosso ventre, as nossas vontades, como Esaú. Aí troca aquilo que é de excelente de Deus por algo que é superficial. Amém? Então tá na hora mesmo de nós termos relacionamentos com o Senhor, verdadeiros, falar em línguas estranhas, buscar o batismo do Espírito Santo, trazer a presença do Senhor, trazer a manifestação da glória para a nossa vida, para quando nós saímos daqui, para nos reunirmos num local chamado a nossa igreja, no nosso endereço onde nós estamos todos juntos, nós vamos sair melhores e mais cheios do Espírito Santo, com expectativas verdadeiras que são a presença de Deus e a glória de Deus se manifestando no meio da igreja. Amém, glória a Deus. Amém? Nós vamos sair daqui, então, melhores. Então, o que Deus está realizando nesses dias? Ele está realizando isso, essa importância. Ele está dando dentro de nós essa importância daquilo que estava passando batido para nós, que estava sendo algo corriqueiro, ou algo que, sabe, sabe, isso daí é muito duro, essas palavras são muito duras, não precisa ser desse jeito, para servir a Deus não precisa ser desse jeito, e de repente Deus está mostrando, para servir a Deus precisa ser desse jeito sim, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. O Senhor, Ele é o autor da palavra de Deus. Amém. E ela é verdadeira. Glória ela foi inspirada por Deus para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar. É para isso a palavra de Deus. E aí muitas pessoas estavam fazendo isso, arrancando algumas páginas da palavra. Mas isso daqui não serve. Isso daqui não serve. Isso daqui não foi Deus que falou. Não, foi Deus que falou sim. Então, algumas coisas que nós não estávamos dando importância, Deus está realizando em nós agora uma verdadeira importância. Mas eu não dava o dízimo. Agora como que a igreja vai se manter se você não dá o dízimo? Não dava oferta. Mas o lugar que você senta, quem pagou a cadeira? Quem tá pagando aqui, ó? Por exemplo, tem a internet. Eu preciso que você me ajude também a pagar a internet. Queira ou não queira, faz parte da igreja. Tudo isso faz parte da igreja. Quer dizer, são detalhes que a gente estava passando batido e esquecendo que Deus não se deixa escarnecer. E tudo que o homem planta, Ele colhe. Amém, glória a Deus. Amém? E nós vamos colher coisas boas. Ontem o Senhor falou conosco coisas tremendas. Quem perdeu a palavra de ontem, né? O tema de ontem foi? Realizações de Deus. Realizações de Deus, abertura. Amém? Então ali tem as promessas de Deus para nós. Aqueles que estão realmente ligados no Senhor. Sabe? Aqueles que estão realmente ouvindo aquilo que o Espírito Santo está falando. Hoje o Senhor está nos reposicionando como igreja, como servos, como noiva de Jesus. Então ele está falando assim, vede, não rejeiteis o que fala. Versículo 25. Se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. É verdade. Então o Senhor está falando assim, olha, não pense você não, que vivendo de qualquer maneira, que sendo, Senhor, um servo, sabe,
mais do que inútil, porque não faz nem o que Deus pede, porque o Senhor fala assim, aquele que faz só o que Deus manda, já é considerado inútil. Imagina aquele que não faz nem o que Deus manda. Misericórdia. Como que vai escapar? Deus é amor, eu sempre falo isso. Deus é amor, mas Deus também é justiça. A mesma quantidade, mesmo peso do amor de Deus, que nos amou tanto, que enviou seu único filho, para que se nós crêssemos nele, nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna, é o peso da justiça de Deus. Que essa mesma pessoa, que se não entregar sua vida para Cristo Jesus, ela está perdida. Então, essa mesma pessoa que Deus mandou o filho para morrer, se ela não se converter e se desviar, ela vai ter o mesmo peso da justiça. Ela vai perecer no inferno. Ela vai perecer pela eternidade. O mesmo Deus que enviou Jesus para nos dar vida eterna é o Deus que manda essa mesma pessoa que não aceita para a morte eterna. Então, o peso de Deus não tem dois pesos, duas medidas. É um peso e uma medida. Então, aqui ele está falando, como se não escaparam. Aí eu lembro de Sodoma e Gomorra. Lembra de Sodoma e Gomorra? Então, o problema não era quantos ímpios tinham lá. O problema era quantos justos tinham naquela cidade. Nossa. Que Deus não estava pesando quantos ímpios. Ah, tem milhões de ímpios. Não, mas se tiver 5. Começa a negociação Começa a negociação, Deus negociando com eles. De Abraão lá, conversando amigo com de Ló. Deus. Para quem não sabe a história de Ló, procure lá em Gênesis capítulo... Abraão negociando com Deus. Deus, se tiver 50... Quer dizer, não é a quantidade de justos. Tinha poucos justos, o Senhor estava pedindo poucos. Mas que esses justos realmente, sabe, fizessem a diferença. E o que estava acontecendo? Nós, como igreja, nós estávamos muito contaminados com o mundo. Nós não estávamos fazendo a diferença, não estávamos entendendo que nós somos um povo diferente. Olha lá que o pastor Marcelo está falando. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois por tais sacrifícios Deus se agrada. Então o que Deus está falando assim? Olha, nós precisamos ser a diferença nessa terra. Somos a luz do mundo e o sal da terra, o Senhor diz. Amém. Então hoje o Senhor está nos reposicionando. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a dar frutos dignos de arrependimento. Precisamos dar conta dessas respostas que o mundo está procurando. O mundo está procurando resposta na ciência, como eu falei, não está encontrando. O mundo está procurando resposta em nós, a igreja de Cristo. Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que foram comprados, aqueles que foram perdoados, aqueles que foram justificados, regenerados. Aqueles que são novas criaturas. O mundo está procurando essa resposta, a manifestação dos filhos de Deus. E nós precisamos nos reposicionar e vermos da onde nós saímos, da rocha onde fomos cortados e começarmos a entender aquilo que Deus está realizando. Deus está realizando uma obra na igreja de Cristo. Deus está realizando uma obra no próprio povo dele, uma obra de limpeza, de purificação e de reconhecimento de quem realmente ele é. Amém? Então, continuando a leitura em Hebreus capítulo 12. Aí ele fala assim: a vós, então, como escaparemos nós se nos livrarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Versículo 26. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido dizendo. Então ele está falando assim, olha, o que eu estou realizando agora? Eu estou, olha lá o que ele fala. Ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que recebendo nós, fala comigo, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Ele está falando assim, pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente
né? Com reverência e temor. Olha, ele tá falando assim, eu vou abalar mais uma vez. Eu vou dar mais uma chance, como diz o Carlos. Eu vou dar mais uma chance. Como que eu vou dar mais uma chance? Eu vou trazer uma correção, porque eu sou um Deus que ama. E como um pai que eu sou, então eu preciso abalar, eu preciso corrigir, porque as pessoas estão revertendo valores, desprezando princípios. E o Senhor fala assim, então, agora eu vou abalar não somente a terra, mas eu também vou abalar o céu. Para quê? Para que as coisas que podem ser abaladas, que são coisas criadas, as coisas criadas podem ser abaladas, mas as coisas eternas não podem ser abaladas. A palavra de Deus diz assim, que pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então o que Deus está fazendo? Deus está reposicionando você como igreja de Cristo. Olha o que valor que você deu para a Santa Ceia esse mês. Quando nós descobrimos que a igreja não poderia ser aberta e que nós não poderíamos ir para a Santa Ceia. E agora? Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos cear? Aí cada um, sabe? Eu tava pensando, meu Deus, e agora? Eu vou ficar sem cear? Quem tá ligado entendeu que há uma importância na Santa Ceia. A Santa Ceia é renovação de votos da igreja que espera Cristo voltar. É Jesus que falou assim, olha, eu vou preparar os lugares e virei outra vez. Então a igreja que está esperando Cristo, ela tem realmente uma aliança com o Senhor, e a aliança ela mostra através da Santa Ceia, do batismo. Né? Então ali o Senhor está falando então que Ele vai abalar não somente a terra, para que nós possamos reter a graça de Deus. Eu fui salvo pela graça, não fiz nada para isso. Você foi salvo pela graça, não fez nada para isso. A graça não pode ser desprezada, sabe? Não podemos levar de qualquer jeito a graça de Deus. Teve um preço muito alto para nós sermos salvos. Teve um preço muito alto para você ser santificado, separado. Você é um povo santo, um povo separado. Você não é do mundo. As concupiscências do mundo não fazem parte da sua vida. Você tem que ser purificada. Você tem que ser purificado pelo Senhor. Então o Senhor está falando assim, olha, eu preciso reposicionar minha igreja. Eu preciso reposicionar minha noiva. Sabe? Se estava dormindo, vamos acordar. Se estava desapercebido, vamos ficar apercebidos, porque nós não somos do mundo. Aqueles que amam ao mundo aborrecem a Deus, a palavra do Senhor diz. Não é isso que o Senhor fala? Então, agora está na hora da pessoa que serve a Deus realmente servir a Deus. Amém? Aí o pastor Marcelo está falando, se nós obedecemos os nossos pais terrenos, por que nós não vamos obedecer agora ao Deus? Certo? Para fazer aquilo que Deus quer. Amém? E não gemendo. Obedecer os nossos pastores, ele está falando ali. Que é no Hebreus 13, que fala sobre os pastores. Porque, gente, hoje em dia tem muitas espécies de pastores. Tem muito lobo também. Mas a Bíblia fala assim, que a verdadeira ovelha, ela escuta a voz do pastor. As ovelhas ouvem a minha voz. Conhecem-me e são conhecidos pelo Senhor. Então, ali o Senhor está falando, então, que a primeira coisa... Olha, doutora, a primeira coisa... Mas ó, tem uma tradução aqui naquela Bíblia nova. Sim, fala. Você vai ler naquela Bíblia que fala dele, sobre esse texto aí de Hebreus, do capítulo 13, né? Ó, 13. Portanto, ó, do versículo 25 e diante. Portanto, não tapem os ouvidos para essas palavras tão agradáveis. Se os que ignoraram as advertências terrenas não escaparam. 23, tá lendo, né? O que nos acontecerá se virarmos as costas para as advertências do céu? A Bom, voz de olha, Deus... O que vai acontecer se a gente virar as costas para que o Senhor está nos advertindo? Gente, cada coisa que você vê hoje é uma advertência do Senhor. É o Senhor nos amando. Sabe? Ah, mas Deus não é um Deus irado. Não. Deus é um Deus de misericórdia. Por isso que Ele está nos avisando. Todas as pessoas que você vê com máscara, todas as notícias de guerra, todas as notícias, sabe, dessa confusão política que você está vendo, não é para você se sentir seguro, não, porque você está guardado no Senhor. É para você saber que Deus está te advertendo. Advertendo primeiramente quem? A casa de Deus.
porque a correção vem primeiramente para a casa de Deus. Porque se na terra ou no Brasil tivesse esses 50 justos, ou esses 40 justos, eu tenho certeza que as coisas estariam melhores aqui. Porque a quantidade de justos é que faria a diferença. Então, nós é que temos que ser justos, nós é que temos que ser melhores, nós é que temos que ser realmente aqueles que servem a Deus em sinceridade e em verdade. Então, estávamos mudando a igreja, quando eu falo estávamos, estou falando na igreja como um todo no Brasil. Né? Estávamos fazendo mudanças de valores. Sabe? Eu não estou falando da nossa igreja, os irmãos aqui estão... Não estou falando da nossa igreja, estou falando de um todo. Amém? Mudança de valores. Então, o Senhor agora está acordando esse povo, acordando as pessoas, sabe? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, do Eterno, nosso Deus. Amém? Nem só de pão nós vamos viver, mas da palavra que sai da boca de Deus. Se Deus lançou uma palavra que Ele vai nos suprir, se Deus lançou uma palavra que nós devemos ser mais santos, se Deus lançou uma palavra que nós devemos nos corrigir, se Deus lançou uma palavra, então é dela que nós vamos viver, é nela que nós vamos permanecer e é nela que nós vamos sobreviver e temos a vida eterna e vida em abundância. Amém? Então, nem só de pão nós vamos viver. Então, a primeira coisa, então, Deus está abalando. Certo? Então, Deus está abalando as coisas que precisam ser abaladas, que podem ser abaladas, para que as que são eternas, porque tem valores eternos, sabe? Tem princípios eternos. Tá? Sabe, tem coisas eternas que estavam, sabe, se deixando levar. E o Senhor fala que é para que as coisas eternas não se abalem, permaneçam. Amém? Aí lá em 2 Coríntios 4:8. Segundo não. Deixa eu ver se é 2 Coríntios ou primeiro. 1 Coríntios. Primeiro ou segundo? Não, desculpa, querido. 2 Coríntios mesmo. É que eu tinha separado aqui primeiro e segundo. 2 Coríntios 4:8. Então, a característica daqueles que confiam em Deus. Amém? Então, o Senhor está abalando coisas ao nosso redor. Tem coisas que vão ser abaladas perto de nós. Mas o Senhor fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos ao seu respeito. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, qual que é a nossa função? Temer a Deus. Certo? Então, o Senhor está chamando para temermos a Ele e servirmos a Deus em sinceridade. Certo? Reconhecendo a graça dele. Foi o que nós lemos lá no outro versículo. E aí, lá no versículo 8, diz assim, 2 Coríntios 4:8. Amém? Diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Quer dizer, você pode estar atribulado, mas essa angústia, se vier a angústia, você vai repreender. Amém? Então pode estar passando por alguma tribulação? Sim. Mas essa angústia, em nome de Jesus, você vai repreender. Perplexo, mas não desanimados. Então você pode ficar, o que está acontecendo? Estou perplexo. Certo? Mas não vai ficar desanimado. Então esse desânimo, em nome de Jesus, você vai repreender. Aí ele fala assim, perseguidos, mas não desamparados. Ah, estão me perseguindo, mas eu não sou desamparado. Eu tenho um Deus que é o Senhor dos Exércitos, Ele vai ganhar a minha guerra. Eu não estou desamparado, eu tenho um lugar para buscar um refúgio, para ser amparado. Perseguido, tudo bem, estou sendo perseguido pelas situações, pela vida, pelas dificuldades, pelas pessoas, pela língua dos outros, falaram, aconteceram, certo? Mas o Senhor fala, não, mas você não é desamparado. Amém? Aí ele fala, abatidos. Então, eu posso me abater? Eu posso me abater. Certo? Sem estar abatido, sem estar contente. Então, eu posso estar abatido? Sim. Ah, pastora, eu estou tão abatida. O que aconteceu? Não, eu posso estar abatido. Eu tenho o direito de estar abatido. Você tem o direito de estar abatido. Mas você não é destruído. Então, há momentos, a Bíblia fala que há tempo para tudo. Há tempo de você abraçar, deixar de abraçar. Há tempo de você chorar, há tempo de você rir. Há tempo de tudo. Então, de repente, estou no momento de chorar.
Mas eu não sou destruída por causa que eu estou chorando. Você não é destruído porque chorou. Você levanta a cabeça, a Bíblia fala assim, ainda que caia, não vai ficar prostrado. Você não vai ficar prostrado, porque o Senhor é aquele que te levanta. Então, você não pode dar ocasião para que Satanás fique pisando em você enquanto você está caído. Como aconteceu com Davi. Quando ele foi lá, quem não conhece a história de Ziclag e Davi, vai ler lá a história de Ziclag e Davi. Você tem tempo para isso. Né? Davi foi lá para lutar uma guerra em Ziclag. Quando ele chegou na casa dele, a família dele tinha sido levada pelos inimigos, os bens dele tinham sido levados pelo inimigo, todo mundo tinha sido saqueado. Davi saiu, 1 Samuel 30. Davi saiu, quer dizer, chorou amargamente, a palavra do Senhor fala. Ele ficou abatidíssimo. Porque ele estava guerreando lá fora e quando ele chega, cadê a mulher? Cadê os filhos? Foram todos levados pelo inimigo. Cadê os bens? Puseram fogo nas casas. Estava tudo destruído. Então ele chorou amargamente, a palavra do Senhor fala. Mas aí, quando ele começou a chorar amargamente, ele estava se sentindo ali o último dos últimos. Ele estava se sentindo ali um derrotado, destruído. Sabe o que aconteceu? O próprio povo dele queria apedrejar ele. Quando ele caiu, chorando, angustiado, o próprio povo quis apedrejar ele e matar ele. E o que acontece quando nós nos entregamos às nossas, sabe, aos nossos sentimentos sabe, derrota, de tristeza, e põe aquilo na boca, só fala de tristeza, de derrota, de coisa ruim, sabe o que acontece? A gente vai se prostrando, daqui a pouco as próprias pessoas que a gente ama vai estar falando, ó, tá vendo? É culpa sua que a gente tá passando por isso. O próprio inimigo, ele vem para acabar de te destruir. Ele vem jogar pedra na sua mente, na sua consciência, te culpando das coisas que acontecem e colocando você cada vez mais para baixo. Mas aí, Davi acordou. Sabe, você tem que estar acordado, porque Davi tinha momentos em que o Espírito estava sobre ele só. O Espírito Santo vinha sobre ele. Agora você não, você tem o Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre com você. Porque você é templo do Espírito Santo. Ouça a voz do Senhor. Levanta dessa situação. Em nome de Jesus, dá um pulo. Glória e fala, vou conversar com o Senhor. Glória a Deus. Ele falou assim, ó, vou ver o que Deus tem para me falar. Vou consultar o Senhor. Pegou lá, se vestiu com aquilo que Deus tinha de revestimento para ele, e você precisa se revestir do Senhor, levantar a cabeça e ver o que Deus está falando. O que Deus está realizando nessa hora? O que Deus está falando para mim? Aí foi lá e perguntou, vou conseguir trazer de volta aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado? O Senhor falou, vai, que você vai trazer até os despojos. Até aquilo que não era seu, você vai trazer de volta. Então, tem tempo, gente, que não dá para a gente ficar prostrado, se lamentando, não. Então nós somos abatidos, mas não somos destruídos. Então você pode ficar, é um momento de que ficou abatido. Agora você levanta, coloca seu revestimento do Senhor, consulta Deus, porque Deus vai te dar sabedoria e força para você reconquistar tudo aquilo que foi perdido e trazer de volta os seus despojos. Amém? Então não é tempo de ficar, sabe, lá para baixo, não. Em nome de Jesus. O que Deus está realizando, então? Ele quer te levantar. Porque se você não tiver uma característica dessa, como nós falamos, nós não somos reis e sacerdotes, você tem que ser mais forte nessas situações todas. Porque enquanto você está caído, o inimigo está sabendo onde foi que ele te pegou. Aonde que pega com você? Qual as coisas que te deixam para baixo? Ele já sabe, já de cor e salteado. Uma que ele é o maior psicólogo que já existiu, porque ele está analisando a humanidade desde Adão e Eva. Então ele já sabe como você reage, ele já sabe como você age. E o Senhor está falando assim, você fica mostrando as suas fraquezas para o inimigo aproveita para poder te colocar para baixo. Então o Senhor está falando, levanta a tua cabeça, porque você não é uma pessoa derrotada. Você não é uma pessoa destruída. Amém? Pode até ficar angustiado, mas está na hora de você levantar, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém? Então é isso que o Senhor está falando para nós.
Tem E aí gente ele dando fala pulinho lá. aqui, ó. Tem gente dando pulinho aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele fala assim, olha lá. Trazendo sempre em nós, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo. Amém. Glória a Deus. Para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Amém. Então tem coisa que o seu corpo está pedindo. Ah, vou ficar aqui abatido, vou ficar aqui deprimido. Ah, vou dormir o dia inteiro, já que eu tô aqui de quarentena. Não, vai procurar alguma coisa para fazer, gente. Vai, sabe, se movimentar em nome de Jesus. Sabe? Sai da geladeira. Sai da geladeira, porque senão vai ficar ruim aí. Então o Senhor tá falando assim, olha, mortifica essa carne. A carne tá falando pra você deitar, vai e levanta. A carne tá falando pra você comer, não vou comer não, porque senão daqui a pouco não vai dar. Comer na hora certa. Certo? Vou comer na hora certa. A carne tá falando pra você não comer, vai comer sim, em nome de Jesus, porque Amém, você tem que se alimentar e glória a ficar Deus. forte. Então é o contrário do que a carne pede. Você sabe, ontem eu falei, você sabe. A Bíblia fala que nós temos a unção do Espírito. Verdade. Entendemos e compreendemos todas as coisas. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Amém. Amém? Não precisa ninguém falar, ó, é isso, é aquilo. Você sabe. E o Espírito Santo está falando assim, você precisa ouvir aquilo que eu estou falando. Atentando para aquilo que eu estou falando. Aí ele fala assim, lá no versículo 16, vai para o 16 agora. Depois você lê tudo. Tem mais lição de casa aí, tá? 16. Por isso, não desfalecemos. Achou aí, versículo 16? Continuamos no livro de 2 Coríntios. Ainda 2 Coríntios. Não adianta que às vezes as minhas pregações viram discipulado mesmo. Esse é o meu dom, gente. Glória a Deus. 16. Então diz assim, por isso não desfalecemos. Quer dizer, tá desfalecido por quê? Ah, mas tá passando por isso, tá passando por aquilo. Ele fala, não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém. Então, é para se renovar. Por que você tá de quarentena? É para você se renovar no espírito. Amém. Então, qual que é a realização de Deus? Deus está te renovando no espírito. Amém. Glória a Deus. Fala assim, Deus está me renovando no espírito. Deus está me renovando no espírito. Amém? Então, qual que é a realização do Senhor? É isso. Então, ele está falando assim, ainda que o seu homem exterior se corrompa, mas eu estou ficando sem dinheiro, mas eu estou ficando com dívidas, mas sabe, as pessoas estão saindo para a rua, não estão saindo para a rua, vai mudar o governo, não vai mudar o governo, o que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer. O importante é que você vai se renovar no espírito. Amém. Amém? O Senhor está nos chamando, então, sejam renovados no Espírito. O homem exterior pode até se corromper, mas o Senhor vai fazer com que nosso interior se renove todos os dias. Quantos dias de quarentena? Tantos dias, não tem importância, é todos os dias. O Senhor está falando que Ele vai me renovar. Amém. Glória Amém? a Deus. Aí ele fala assim lá no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, quer dizer, essa leve tribulação momentânea, quer dizer, de momento, vai passar. Produz para nós um peso eterno. Aleluia. De glória muito excelente. Então, essa leve e momentânea tribulação, então, qual que é a realização de Deus? Ela está produzindo em você e em mim Amém. um peso de glória muito excelente. Amém? Amém, Então ele está meu falando assim, não atentando nós para as coisas que se veem. Por que nós estamos prestando tanta atenção naquilo que nós estamos olhando com os nossos olhos? Então ele fala assim, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras. Efêmeras, né? São efêmeras. E as que não se veem são eternas. Aleluia. Então o Senhor está falando assim, Deus. essas coisas vão passar, são leve e momentânea tribulação. Mas isso daí precisa produzir em você, na igreja de Jesus. Nesse tempo, para nós termos resposta para o mundo, que essa tribulação ela não é nada em vista da glória que o Senhor tem para nós, da presença do Senhor, do peso de glória que o Senhor tem para nós.
Então nós não vamos atentar para as coisas que se veem, mas parece que não se veem, porque nós precisamos manifestar a vida de Deus em nossas vidas. Amém, Senhor. Falei, eu preciso manifestar a vida de Deus, a vida de na Deus minha vida. na minha vida. Porque você foi feito para a eternidade. Eu quero te contar um segredo. Deus colocou a eternidade dentro de você. É. Verdade. Tem um versículo que fala que Deus colocou a eternidade no homem, dentro do homem. Glória a Deus. Sabe para quê? Para você entender isso, que tudo é passageiro. E você tem que se preparar para a eternidade. Tem uns folhetinhos que a gente distribuía antigamente que falava assim: onde passarás a eternidade? É. E o povo perdeu essa noção. De onde vai passar a eternidade? Sabe? Então o Senhor está falando assim: você tem que entender que você tem a eternidade dentro do teu coração. As coisas vão ser passageiras, vai passar isso. Sabe? Quantas coisas você já passou e passou. Né? Quantas coisas você vai passar ainda e vai passar. Mas a eternidade, você tem que se importar com ela. Onde você vai passar a eternidade? Então a primeira coisa, então, Deus está abalando Amém. céus e terra. Glória a Para Deus. dar-nos valor à eternidade que está dentro da gente. Amém, Senhor. Glória Amém? a Deus. Pode colocar aí. A primeira coisa, Deus está abalando céu e terra para darmos valor à eternidade que está dentro de nós. Anotou? Amém. Glória a Deus. Eu ainda não anotei. Segundo, Eu ainda não anotei. Deus, anota aí para mim, vocês. Por favor. Anota aí, Cris. Anota aí, Paola. Estou aqui Aleluia. conversando com as pessoas que estão entrando aqui. Vamos para o céu. Glória a Deus. Então, para isso, para nós irmos para o céu, que na realidade o céu é um tempo que nós vamos passar no céu. Presta atenção. Porque o Senhor Jesus, ele vai nos levar ao céu no arrebatamento. Amém. Glória a Deus. E depois nós vamos voltar para governar com Cristo. Aleluia. Amém? Aí nós vamos ter acesso às coisas do céu e às coisas da terra. Mas na realidade nós vamos ficar na terra. O Senhor não fala isso? Então nós vamos voltar para governar com Cristo. Então, esse céu é para a noiva de Jesus. É para aqueles que estão preparados para se encontrar com Deus. Então, primeiro, como que é, pastora? 1 Coríntios... Não. O primeiro tópico? Deus está abalando céus e terra. Amém? Para que nós possamos dar valor à eternidade que está dentro de nós. Amém? Vocês escreveram aí? Escreve para mim o título. Segunda coisa, depois nós vamos falar sobre céu. Bom, a segunda coisa, então Deus está aniquilando a sabedoria dos sábios. Porque o mundo está procurando uma resposta. Todo mundo pensa que a sabedoria, a resposta vai vir dos grandes sábios. Certo? Nós somos cidadãos dos céus, com certeza. Porque nós vamos ter acesso ao céu o tempo todo, a Nova Jerusalém celestial. Então, Deus está abalando a terra para darmos valores ao que está acontecendo. Mais ou menos isso, pastor. Mas aí o que eu estou falando? Deus está aniquilando a sabedoria dos sábios. Abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Agora vai 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Lá no versículo 18, começando no 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz, então a palavra da cruz quer dizer, aquilo que Jesus fez, o evangelho que é poder de Deus, ele é, para muitas pessoas que se perecem, é loucura.
Ah, vocês são muito bitolados. Ah, vocês são muito isso. Ah, vocês são muito aquilo. Sabe? Vocês são... Ah, vocês, sabe, entendem as coisas diferentes. O mundo mudou, não é a mesma coisa. Não, mas a palavra de Deus é a mesma coisa. Então, Deus está aniquilando a sabedoria dos sábios. Porque ele fala assim, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Que é o que está acontecendo. Tanta gente inteligente fazendo e acontecendo, e vai acontecer outras vezes isso, deles não descobrirem a solução. Sabe? Não descobrirem a solução para os governos, não descobrir a solução para a ciência, para as enfermidades, para os terremotos, para aquilo que está acontecendo. O Senhor fala, eu vou destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos inteligentes. Aí ele pergunta, onde está o sábio? Olha o que Deus fala. Onde está o sábio? E onde está o escriba? Quer dizer, aquele que fica escrevendo a lei. Né? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Fala pra mim se isso está acontecendo. Deus está tornando louca a sabedoria desse mundo. O que Deus está realizando então? Deus está fazendo isso. Ele está falando, olha, eu vou permitir uma confusão. Não é que ele está fazendo, mas ele está permitindo uma confusão para as pessoas entenderem que a terra ainda continua sem forma e vazia em muitas áreas. Sabe, tem muita gente que está sem forma e vazia em muitas áreas. Mas o Espírito de Deus ainda está pairando sobre a face das águas. O Espírito de Deus ainda vai transformar muita coisa ainda. Muitas pessoas vão ser transformadas. Muitas pessoas vão reconhecer os seus erros. Muitas pessoas vão reconhecer que estavam totalmente fora dos planos de Deus, que precisam retomar para os planos de Deus. Onde está a sabedoria deles? O Senhor tornou louca a sabedoria deste mundo. O Senhor vai tornar louco a sabedoria de muita gente ficar só, sabe, fazendo os seus estudinhos e querendo reverter a Bíblia de Deus, que é verdade, em mentira. Ah, mas não é assim, não é assim, não é assim. O Senhor agora fala, vou fazer do meu jeito. Eu vou aniquilar a sabedoria dos sábios. E ele fala assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Não tem como explicar Deus. Não tem como explicar determinadas coisas que o Senhor colocou na palavra de Deus. Nós como servos, nós como os filhos, nós como obedientes, só precisamos obedecer. Né? Não tem aquela música que fala, ninguém explica Deus? Ninguém explica Deus, porque Deus é Deus, mas a palavra de Deus mostra Deus. A palavra de Deus, ela é a personificação daquilo que Deus é. Então, pela palavra de Deus, nós podemos conhecê-lo. Pelo Espírito Santo, ele nos é revelado, como foi revelado a Pedro. Amém? Então, pela palavra, eu conheço a ele, eu conheço o caráter. Eu conheço aquilo que Deus acha certo e aquilo que Deus não acha certo. Aquilo que Deus me coloca numa posição de filho e aquilo que Deus muitas vezes abomina em mim. Então, pela palavra eu sei o que é certo e errado. A palavra, ela mostra realmente o que é certo e errado. E o Espírito Santo me convence daquilo que é certo e errado. E o Espírito Santo me traz a revelação de quem é Deus, de quem é Cristo e de quem é o Espírito Santo. Aleluia. Amém? E aí ele fala assim, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da salvação. Então, ele fala assim, visto como a sabedoria deste mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, quer dizer, aqueles que creem, aqueles que acreditam, e quem acredita obedece. Eu sempre falo, crente, qualquer um pode ser, mas um crente obedece. Porque aquele que crê, procura obedecer. Certo? É muito fácil eu falar pra você, tem um buraco ali. Eu dou sempre esse exemplo também. Tem um buraco ali. Ah, você acredita? Ah, acredito que tem um buraco ali sim. Não posso passar por... Ela fala assim, não pode passar por ali porque tem um buraco. Aí você fala, realmente, eu não posso passar ali porque tem um buraco. Só que eu virei as costas, você vai passar por lá e cair no buraco. Então, ser crente é isso. É você crer e obedecer. Por isso que o Senhor fala, quem crer e ser batizado. Quando você é batizado, você mergulha naquilo que você creu. Entrou no caminho da obediência. Você entra no caminho da obediência. Jesus foi batizado por quê? Porque ele sabia que o homem ia ter dificuldade de entender até o batismo. E ele fala, quem crer vai obedecer. Então, o batismo é isso. Eu criei
Quem crê foi batizado. Então eu criei, agora eu vou começar a obedecer. Qual a primeira coisa que eu vou obedecer? Eu vou ser batizado. Eu vou morrer para o mundo e começar a viver para Deus. Eu começo agora o caminho para um novo caráter, nova maneira de falar, de agir, de ser, porque agora estou no caminho de santidade. Eu entrei no solo santo e agora eu preciso escutar aquilo que o Senhor está falando comigo. Por isso que eu me batizei. Amém? Não é batizou, aconteceu uma bomba de santificação, não. É um caminho que agora a pessoa está percorrendo. Um novo e vivo caminho. Deixou de ser a velha criatura para ser a nova criatura. Por isso que foi batizado. Amém? Então aqui o Senhor está falando, lá no 22. Por quê? Os judeus pedem sinal. Olha lá. Os gregos buscam sabedoria. Então o mundo está desse jeito. Uns pedindo sinal. Ai meu Deus, se o Senhor é comigo, me dá um sinal. E o Senhor já falou, eu sou contigo. Para de pedir sinal. Porque o sinal agora que acho que o Senhor vai dar é o sinal do profeta Jonas. Que muita gente vai parar lá no bucho do peixe grande para poder entender que o centro da vontade de Deus não pode ser impedido. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Amém? Eu estou alongando demais. Bom, os gregos buscam sabedoria. Então tá cheio de gente querendo ser estudioso. Que eu preciso estudar, estudar. Estudar falando as coisas de Deus muitas vezes. Até a própria teologia, ou até a própria, sabe? Eu preciso procurar um estudo disso, estudo daquilo. E o Espírito Santo está falando para você, você precisa estudar? Sim. Mas isso não é tudo que você precisa. Você precisa de relacionamento com o Senhor. Os judeus pedem sinal. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Olha eu aqui falando com vocês na live. É Deus escolhendo as coisas que não são. Porque nós, em vista de tantos grandões que tem por aí, o que nós somos? Aquela pessoa que liga liga a live antes de estar pronta aqui, porque pôs o dedo no lugar errado, na hora errada. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Meu Deus do céu, estamos debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para que nós sejamos edificados, para que eu seja edificado, para que você seja edificado. Então, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os grandão, aqueles que acham que sabem tudo. Sabe aquelas pessoas que parecem ter resposta para tudo? E é o sabidão do pedaço? Deus está confundindo eles. Deus está confundindo eles. Aquelas pessoas que nunca acreditaram que Deus ia entrar com algum tipo de juízo contra a humanidade. Aquelas pessoas que acharam que Deus era amor, que Deus só ia passar a mão na cabeça e concordar com tudo errado, que Deus ia sempre fazer isso com a humanidade. Sabe? Deus agora está confundindo essas pessoas. Deus escolheu as coisas fracas, as coisas desprezíveis. Quantas pessoas não foram desprezadas esses tempos? Quantas pessoas não falaram, você não sabe de nada, você não fala nada por nada, você não entende o que você está falando, você nem estudou muito, ou você, sabe, não te deram valor. O Senhor fala assim que Deus agora está confundindo, porque Ele escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, você é dele em Jesus, eu sou dele em Jesus, amém. Nós somos dele em Jesus, o amém. Qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Então em Jesus nós temos a sabedoria de Deus. E justiça, e santificação, e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós vamos nos gloriar no Senhor. Então a segunda coisa que Deus está aniquilando, a sabedoria dos sábios.
Amém? Para mostrar que as coisas muitas vezes desprezíveis são aquela que ele vai usar. Ele vai usar aquela pessoa que as pessoas estão desprezando muitas vezes. E o Senhor vai usar para poder honrar nessa terra. Porque é tempo de Deus dar respostas ao mundo. E resposta que o sábio não tem. Mas aqueles que têm o Espírito Santo vão ter essa resposta em nome de Jesus. Amém? Deus vai mostrar a diferença. Terceiro. Deus vai mostrar a diferença. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Malaquias 3. Versículo 18. Deus mostrará. Deus vai começar a mostrar a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Então o Senhor está nos reposicionando como igreja. Certo? Nos trazendo essa consciência da noiva de Cristo que precisa estar preparada. Nós entendemos agora que o Senhor é redenção, justificação, santificação para a nossa vida, sabedoria para aquilo que nós precisamos. Amém? Então é tudo um conjunto de coisas que nós vamos viver. Amém? E aí ele fala, vou mostrar então a diferença. Por quê? Este ano o Senhor falou que nós íamos preparar o caminho do Senhor. Então, a palavra das Céus Abertos esse ano é preparando o caminho do Senhor junto com algumas igrejas também, que também tem o mesmo título. Por exemplo, a igreja CBI, lá onde nós estávamos preparando o caminho do Senhor. Céus Abertos, preparando o caminho do Senhor, um divisor de águas, um divisor de tempos, o antes e o depois. É o que nós estamos vivendo. E aqui, no Malaquias capítulo 3, eu vou ler Eu vou terminar em Malaquias capítulo 3, nem vou mais pra frente depois, tá? Eis que eu envio, vou começar do 1, vou pular alguns, depois você lê tudo, tá? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor. Então você está falando assim, ó, estou enviando os meus mensageiros, estou enviando os meus servos para falar que o Senhor dos Exércitos está voltando, o Senhor dos Exércitos está chegando, certo? Mas ele fala assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? Pergunta. Quem vai estar suportando? Aí entra de novo as virgens prudentes que levaram mais óleo para poder aguentar até a chegada do noivo. Estavam acordadas e levaram uma porção a mais. Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O que Deus está falando? Olha, quando o Senhor vir, quando ele aparecer, vai ser como o fogo que vai te purificar. Que vai purificar muitos. E ele diz, e o sabão do lavandeiro. Está na hora de ser lavado. E assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça. Então nós estamos nesse tempo, tá? O divisor de tempos, onde Jesus está voltando, o Senhor está enviando os seus mensageiros, mas ele vai ter que separar e vai haver uma diferença. Amém. Lá no versículo 6, tá? Depois vocês vão ler. Eu vou ler os 5 primeiro. E chegar-me-ei a vós para juízo. Então o Senhor vai chegar agora para fazer uma diferença. Haverá um diferencial. Certo? E ele fala, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Olha só, Jesus está vindo, tá? É um divisor de tempos, tá? O que Deus está realizando? Ele está trabalhando, ele está purificando, ele está limpando. Então nós precisamos deixar ele nos limpar. Amém? E aí ele fala assim, e agora eu vou ser como uma testemunha rápida. Porque as coisas agora vão acontecer rápido. Uma testemunha rápido contra
Feiticeiros, aqueles que fazem feitiçaria. Feitiçaria não é somente aquele que faz macumbaria, não. Tem muita coisa além de feitiçaria. Porque a Bíblia fala que até a rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. Então a rebeldia faz parte disso tudo. Certo? Contra adúlteros. Então tá na hora. Vocês podem ver que Deus colocou quem era adúltero agora ficou preso dentro de casa. A não ser que está desobedecendo a quarentena. Mas até nisso vai ter que dar um tempo dos erros sexuais que estão fazendo. Adúlteros. Adúlteros também aqui vai aqueles que adulteram a palavra de Deus. Que quando o Senhor fala sobre adúltero, não está falando só de pessoas também que fazem pecados sexuais, mas está falando daqueles que fazem da palavra de Deus e adulteram. Amém? Com os que juram falsamente porque não são verdadeiros. Porque quem jura falsamente é porque não é verdadeiro, tem uma máscara. E o Senhor vai fazer cair máscaras. Com os que defraudam o diarista em seu salário, aqueles que não cumprem com seus compromissos, não porque não podem, mas porque não querem. E cumpre os seus compromissos também com relação às coisas de Deus, com relação com a obra de Deus e a história que Jesus está fazendo nessa terra, através dos seus dízimos, ofertas e compromissos com o Senhor. Então, muitas vezes você está vendo lá o obreiro trabalhando e você não entende que o obreiro é digno do seu salário. A viúva, quer dizer, o órfão, aqueles que defraudam o diarista, o seu salário, a viúva, o órfão e que pervertem o direito do estrangeiro, aqueles que não ajudam as pessoas que realmente ajudam, como o pastor Marcelo escreveu aí. E perverte o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele fala lá no 6, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, os desviastes dos meus estatutos. Então aí o Senhor limpando a igreja. O que Deus está realizando? Qual o objetivo de Deus para tudo isso? Deus está limpando a igreja. Deus está acordando a igreja. Deus está reposicionando o seu povo. Deus está abalando os céus e a terra. Porque as coisas que podem ser abaladas vão ser abaladas. Para que as coisas que não podem ser abaladas permanecerem firmes. Deus está levantando uma voz que vai responder às perguntas e questionamentos do mundo. A igreja vai começar a se manifestar como filhos de Deus. A igreja vai começar a se manifestar como igreja de Cristo, se posicionando como realmente deve se posicionar. O que Deus está realizando? Deus está fazendo uma reforma de novo. Amém. Está reformando a igreja, reformando nós, nos preparando para nos encontrar com Cristo Jesus. E aí ele fala assim, nos dias dos vossos pais os desviaste, quer dizer, estava desviado, estava cheio de gente dentro das igrejas ou fora das igrejas, mas tudo igualando, tudo igual, sem diferença nenhuma. O Senhor está mostrando a diferença. Ele vai mostrar a diferença. E aí ele vai lá no versículo 18. Ele vai falar sobre roubar Deus. Ele vai falar sobre várias coisas ali. Aqui foi o último livro. Glória a Deus. Foi escrito como a voz profética do Senhor. Malaquias foi o último. Depois disso, Deus parou 400 anos sem falar com a humanidade. Depois de Malaquias. 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio. Qual foi as últimas coisas que Deus falou? Está escrito em Malaquias. Antes de ficar calado. E sabe aquele pai que fala, chama atenção, depois ele fala assim, meu esposo faz isso, e nós também. Eu e o pastor somos assim. A gente chama atenção. Chega uma hora e você fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar mais nada. Você já deve ter falado isso, não vou falar mais nada. Significa que já, deu o que tinha que dar. Então, enquanto tá falando, tá bom. É sinal que tá corrigindo aquele que ama. Quando para de falar, aí que você tem que se preocupar. E Deus agora começou a falar. Tá bom, enquanto ele tá falando. Porque no dia que ele arrebatar a igreja, ele vai parar de falar. Aí é só as consequências da voz de Deus que calou. Então aqui, Malaquias foi o último livro, e o Senhor falou sobre dízimo, porque como que ele ia manter a igreja se os dizimistas não fossem fiéis, se não houvesse uma lei, se não houvesse uma lei da semeadura, como é que as pessoas iam manter os servos de Deus para pregar o evangelho?
Então ali o Senhor fala sobre dízimo, ali o Senhor fala sobre oferta, ali o Senhor fala sobre ele ser o mesmo e sobre maldições que viriam sobre as pessoas porque eles não estavam obedecendo ao Senhor. E aí passou esses 4 anos acontecendo tudo isso. Que o Senhor já tinha avisado que ia acontecer. 400 anos, desculpa. Porque eu estou querendo falar mais rápido agora. O que aconteceu lá no versículo 14? Ele fala assim, vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que é o que estava acontecendo. Muita gente estava falando assim, pra que eu vou servir a Deus? Ah, fulano de tal fez isso, ó. Pra isso eu não preciso ir pra igreja. Ah, pra que eu vou servir a Deus? Ah, não tô ganhando nada com isso, tô perdendo meu tempo. É melhor ficar aqui em casa assistindo minhas séries. Pra que eu vou na igreja? Pra que eu vou louvar a Deus? Esquecendo que tinha uma nuvem de testemunhas, como eu falei no começo. Há uma nuvem de testemunhas. E aí estava todo mundo manco, todo mundo andando de qualquer jeito, todo mundo com os joelhos desconjuntados, como a palavra do Senhor diz. Estava todo mundo quebrado. E aí o Senhor fala que eles estavam falando a mesma coisa. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar em luto diante dele. Porque no 15, ora pois, reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem iniquidade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Quer dizer, olha lá, aquela pessoa lá tá bem de vida e nem serve a Deus. Pra que eu vou servir a Deus? Olha só Deus falando conosco, para nós nos reposicionarmos. Mudar a mentalidade. Porque é isso que Deus está realizando. Deus está realizando um concerto conosco. Tudo isso é para mostrar o amor dele. O amor que corrige. O amor que reposiciona. O amor que mostra o que é certo e o que é errado. Amém? Amém? E aí ele fala, lá no versículo... Versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Como é que Deus está... O que é que Deus está falando? O que Deus está realizando agora? Por que nós estamos passando por tudo isso? Por que Deus permitiu? Por que Deus está permitindo essas coisas acontecerem? Por que o nosso país está desse jeito? Por que o mundo está desse jeito? Por que tantas pessoas estão morrendo? Por que Deus está permitindo? Deus está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Deus está querendo que a igreja se aproxime mais dele. Deus está querendo que nós sejamos atraídos por ele. E aí, esse último tópico, Deus vai mostrar a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. E este é o momento de nós entendermos quem nós servimos. Se servir a Deus, segue a Deus. Se você quer servir a Baal, ao mundo, ao dinheiro, então vai direto, porque o Senhor agora vai fazer como o sabão do lavandeiro, como aquele que vai trabalhar com ouro, ele vai purificar no fogo. Amém? Coisas virão. Mas o Senhor está falando como falou para João no Apocalipse. Suba cá. Apocalipse capítulo 4. Suba cá. E eu vou te mostrar as coisas que brevemente hão de acontecer. Você não vai ser pego de surpresa. Você não vai se abalar. Você vai permanecer firme no Senhor. Porque aquilo que está dentro de você não vai ser abalado. Deus está abalando as coisas que podem ser abaladas. Mas dentro de você tem uma eternidade. Dentro de você tem os planos de Deus. Dentro de você tem aquilo que Deus sempre planejou. Então Ele vai fazer realizar e sair realmente daquilo que está dentro de você. O melhor para essa terra. Você é o melhor da terra. Você é chamado por Deus. Você vai ser o diferencial neste tempo. E o Senhor fala, suba cá, que eu vou te mostrar as coisas que brevemente acontecer. Você precisa subir mais. Se consagrar mais, buscar mais ao Senhor, porque o Senhor vai te mostrar as coisas que brevemente acontecer. Então, o que Deus está realizando, quais as realizações de Deus? Deus está
fazendo essa transformação na igreja, para que a igreja se fortaleça, para que a igreja esteja preparada como reis e sacerdotes para governar, para serem firmes e fortes, sempre abundantes no Senhor, porque a obra do Senhor, nosso trabalho diante de Deus, como diz a palavra do Senhor, não é vão. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então você vai agora nessa força, nessa palavra, sabe? Lembra de Davi, procura as passagens que nós colocamos, sabe? Daqui a pouco eu vou colocar para você no YouTube. Procura essas passagens, pesquisa, lê, porque você não é da geração miojo. Você é da geração forte e poderosa. Você não é da geração de Esaú, que vendeu a unção, que negociou a unção para poder comer um prato de lentilha. Você vai sim buscar a benção de Deus. Você vai agarrar nas olas dos anjos, do anjo do Senhor, e vai falar: Senhor, não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. É o meu tempo, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua unção. Eu preciso da tua cura no meus sentimentos. A raiz de amargura não vai me levar. Eu não serei levado pelo pecado. Não serei destruído, Senhor, por essa geração, Senhor, tão sem noção daquilo que está fazendo. Eu saberei a diferença, Senhor, da minha mão direita, da minha mão esquerda. E eu, Senhor, serei aquele, Senhor, que o Senhor vai mostrar, Senhor, que servem a Ti. Porque o Senhor Amém. vai mostrar Glória a Deus. realmente aqueles que servem e aqueles que não servem. Não é por causa de dinheiro, não é por causa de posição social, não é por causa de nada, mas é por causa do Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo vão realmente redirecionar até a sua mente, porque a palavra fala: tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, nisso você vai começar a pensar. Enche a sua palavra, o seu coração com a palavra de Deus, enche o seu coração com a presença de Deus, começa a redirecionar a sua mente, começa a mudar até aquilo que você muitas vezes está olhando, vendo, sabe? Porque muitas vezes nós somos seduzidos, como Sansão. Depois você vai ler a história de Sansão, que foi seduzido por uma mulher. Somos seduzidos pelas coisas que estão ao nosso redor. E aí, a nossa unção, aquilo que Deus deu de mais importante, a gente vai perder. E o Senhor fala que Sansão, ele ficou cego. Por que ele ficou cego? Porque ele foi seduzido. Você não vai ser seduzido. E aí o Senhor fala que você vai subir. É o tempo de você subir. Porque Deus vai te mostrar as coisas que brevemente hão de acontecer. Amém. Amém? Considerações finais. Amém. Glória a Deus. Vai das considerações Deus abençoe, irmãos. Amém? Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Deus está realizando coisas tremendas no nosso meio. Amém. Então, fique firme. Glória né? a Deus. Deixa eu aparecer um pouco aqui. Glória a Deus. Vamos orar, senhora. E vamos orar. Vamos né? orar. Você E vai orar teve com muita você. gente com a gente nessa noite. Amém. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Amém. E dentro de tudo isso, né? Logo estaremos juntos. Logo estaremos na nossa igreja, como a pastora vamos ministrou. posicionar, hein, gente? Somos igreja de Jesus. Né? E vamos orar. Amém? Antes de orar, eu quero agradecer aqui algumas pessoas que estiveram conosco, né? Amém. Edilma Oliveira, Cristiane Cardoso, Carlos Martins, Glória a Marcelo Deus. Pereira, Amém. Cacá Macedo, Amém. Vanessa Guimarães, Roberto Teixeira, pastor Roberto Teixeira, Amém. Paola, Jaqueline Silva, Samuel Silva, Cristiano Sasser, Andréia Lopes, Amém. Wagner Pérez, Glória a né? Deus. Ângela Oliveira, Daniele Bittencourt, Amém. Pastor Wellington, Ana Selma, Glória a Joel Deus. Ribeiro, Cida Rocha, nossa vizinha aqui, Aleluia. glória a Deus, João Evangelista, não é? Alessandra Rossi, Sueli, Amém. né? E toda a casa onde minha mãe está, Deus abençoe, em nome de Jesus, Sônia Teodora, Silvia, Eduardo Jorge, o pastor Eduardo, e a apóstola Francisca, nossa A pastora. Elenice Codes também está Então, nós estamos fazendo a obra lá, deu tempo de chegar e pegar um pedaço, hein? Glória a Deus. E a Carlos Alberto Matista falou, Amém, sim. aleluia. Queridos, vamos orar? Sônia Teodora está ali, glória a Deus. Vamos orar? Dá um coraçãozinho aí pra nós, vai. Né? Estamos Aleluia. vivendo realizações nesse Glória a dia, Deus, né? amém. E essas realizações, ela vai nos impulsionar a vivermos o propósito de Deus. Amém, amém, Jesus, amém. Feche seus olhos onde você está aí na sua casa, coloque a mão Sim, sobre sim. o seu coração. Amém. São tempos de mudanças, mudanças reais, como foi dito. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Amém. Queremos, Senhor, te louvar, Yes, te exaltar, Pai.
Obrigado, Jesus. Pois, Senhor, só o Senhor é digno. Louvado seja o teu E nome. sabemos que o Senhor está fazendo algo. Sim, Senhor. Todas as vezes, meu Deus, Senhor que está houve realizando, um Senhor. mover, Senhor, no mundo, O Senhor está a realizando, qual o Senhor Senhor. criou, Senhor, situações novas, Amém. foi porque o Senhor o fez, Pai. Sim, Jesus. Não simplesmente permitiu, Pai. Amém. Sabemos que o Senhor está fazendo algo, Pai. Sim, Meu Senhor. Deus, prepara-nos a cada Faça dia. mesmo, Fortalece-nos a Senhor. cada Nosso dia, exemplo do coração, último livro que foi lido em nossa Malaquias. vida, Senhor, nossa Também, Senhor, em 1 experiência, Coríntios, Pai, daqueles onde as que servem, pessoas daqueles acham não que, servem. Senhor, é loucura, Pai, que estamos fazendo, Sim, Pai. Mas, Senhor, nós queremos entender, Senhor, a cada dia mais, Senhor, o seu Amém, propósito, Senhor. Pai. Sim, Então, meu Senhor, nos abençoa, nos dirige, Sim, Pai. Jesus. Senhor, nos impulsiona também, meu Deus, para Amém. que esses tempos difíceis sejamos Sim, a igreja Senhor. que o Senhor espera que sejamos. Sim, meu Sejamos os servos que o Senhor espera que Amém. sejamos, Pai. Então, Senhor, no nome de Jesus, visita cada Em nome de casa, cada Jesus, lar e Pai. abençoa, Pai. Sim. Senhor, hoje é dia, Senhor, 20 de abril de 2020, Nossa, Pai. Senhor, E nós, estamos Senhor, nessa entregamos jornada, tudo a Ti, Pai, no nome Tu de estás Jesus. conosco, Senhor. Prepara, Senhor, o Teu povo, Pai. Amém. No nome de Jesus, no Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, consideração final. Amanhã é Glória a feriado Deus. aqui em São Paulo. Tá certo? Você que está no feriado prolongado aí esses dias aí, glória a Deus, amanhã você vai vir com muito ânimo e vai ter uma palavra de Deus no Amém. discipulado. Glória a Amém? Deus. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Amamos Glória a Deus. vocês. Amém. Glória E o a Deus. coraçãozinho aí, ó. Olha o coraçãozinho. Né? E Aleluia. agora, quem vai desligar? Eu. Glória a Deus. Tchau. Tchau, Pai tchau. Senhor. Deus abençoe.